Fala aí, primos, beleza? No vídeo de hoje eu separei 10 lições que você deveria ter aprendido mais novo. Eu mesmo aprendo até hoje, aprendo todos os dias, vou aprender coisas amanhã ainda, então a vida é um eterno aprendizado. O grande problema é que quanto mais tempo a gente demora para aprender, menos tempo a gente tem para consertar esse erro ou para aproveitar o benefício desse aprendizado, não é mesmo? Então fica nesse vídeo até o final, independente se você é jovem ou se você é adulto, porque ele será de extrema importância para você, assim como todas essas lições que eu vou falar no decorrer do vídeo me ajudaram pra caramba ao longo da minha vida. Então vamos lá! Antes de mais nada, se você ainda não conhecia aqui o canal do Primo, não deixa de clicar naquele botãozinho ali embaixo e se inscrever e clica no sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Se você já é inscrito, não deixa de clicar no gostei. Vamos lá, primeira lição de todas, a lição, não vou dizer que é a mais importante, mas talvez aquele grande alicerce, né, do que você precisa para atingir o sucesso, a riqueza, a prosperidade ou uma vitória simples no seu dia. A lição é a seguinte: ser rico é trabalhoso e não complexo. Então, geralmente, quando a gente está buscando algum sucesso, a gente começa a recorrer a vídeos de pessoas, a livros, a conselhos, e a gente busca algo muito mágico, um grande segredo, a gente busca algo extremamente complexo, porque a gente acha que nessa complexidade está a grande chave que vai destrancar, que vai desbloquear tudo que a gente não via até então. Mas a realidade é totalmente diferente. Todas as pessoas ricas que eu conheci, e a maioria das pessoas ricas por aí, elas entendem que ser rico é trabalhoso. E o que é ser trabalhoso de fato? Ser trabalhoso é você colocar muito trabalho nisso. Obviamente não só o trabalho e o esforço, mas o trabalho focado em resultado. E a grande chave do ser trabalhoso aqui para mim é saber realizar sacrifícios. Não entendo e não conheci ninguém que chegou a algum resultado relevante sem realizar sacrifícios. Então você vai precisar sacrificar muitas vezes o seu comodismo, você vai ter que sacrificar mediocridade e é difícil pra caramba. Mas veja, não é complexo, é difícil, é trabalhoso, exige muito, tanto do nosso corpo quanto da nossa mente também, tá? Eu fiz um vídeo quase que só sobre esse assunto, sobre o sacrifício, que eu vou deixar aqui, muito bom para você assistir depois desse vídeo. O grande problema, porém, é que se você demora muito para realizar esses sacrifícios, pensando naquela coisa de mas a vida só se vive uma vez, sabe essas coisas? Fala, não, então eu preciso curtir minha vida, sabe? A gente fica às vezes se apegando a essa coisa, deixa a vida me levar, mas pô, a vida não vai te levar para lugar nenhum, essa é a grande realidade, né? Então a gente precisa pensar no caráter temporal, né? Quanto mais cedo a gente realizar um sacrifício, mais rápido a gente vai chegar ao nosso resultado. E quanto mais velho a gente fica, quanto menos tempo a gente tem, maiores serão os sacrifícios para a gente chegar em algum lugar. E já que a gente está falando de tempo, a segunda lição tem uma relação direta com o tempo. E a lição é: o tempo é escasso, mas ele deve ser bem utilizado. Porque veja, o tempo é o único ativo que a cada segundo que passa a gente tem menos. Ele é um ativo que ele vai diminuindo a cada instante, né? E como isso acontece com o tempo, a gente acaba ficando um pouco assustado. Só que o tempo é uma faca de dois gumes. Porque por um lado, o tempo é escasso, então a gente pode pensar o seguinte: caramba, então eu preciso atingir logo o meu resultado para poder ter liberdade. E por outro lado, você pode pensar o seguinte: já que o tempo é escasso e cada dia que passa eu tenho menos, eu preciso aproveitar o agora, né? Então a gente tem esses dois pontos de vista. Só que na minha opinião, a gente pode fazer os dois, porque por um lado você pode viver o agora, né? Você pode viver experiências positivas, mas você não deve priorizar só essas, porque se você só viver o agora, em algum momento você não vai ter futuro, e o futuro em algum momento será presente, certo? Então vamos tentar entender que essas duas coisas são possíveis de se comunicarem, ok? E a terceira lição muito importante é que não existe estabilidade. A gente vive muitas vezes buscando a estabilidade. A gente quer as coisas do jeito mais previsível de todos, né? Então muitas vezes a gente busca um cargo público, né? Porque a gente acha que vai ser tudo estável. Mas acontece um monte de coisa na nossa vida que faz as coisas se tornarem malucas, né? Então às vezes você está lá tranquilo no seu trabalho, você é um bom funcionário, a sua família está bem, você está pagando as suas parcelas do imóvel,
você tem comida na mesa e a qualquer momento o que acontece? Dá um problema, você sai dessa empresa por alguma coisa que não foi culpa sua, né? Aí a sua família que estava comendo começa a ficar preocupada, isso daí começa a contagiar, você começa a brigar em casa com a sua mulher, com o seu marido, e aí de repente você tinha uma dívida que era imóvel, estava pagando financiamento, atrasa a parcela, e esse atrasa a parcela começa a cobrar juros, juros sobre juros, daqui a pouco você foi chutado do apartamento, e aí ferrou, cadê a estabilidade? Né? Então o que é importante? A gente entender que a instabilidade existe e que ela não é ruim. Se não existisse a instabilidade, não existiria, por exemplo, a possibilidade do dinheiro trocar de mãos, né? Uma pessoa pobre pode se tornar uma pessoa rica hoje, graças à instabilidade. A questão é como a gente usa a instabilidade. Então tem uma ferramenta nova no Instagram, né, que você pode ter um canal lá. Você pode ter um canal assim como eu tenho aqui no YouTube. Como que a maioria dos criadores de conteúdo no YouTube olham para isso? Ameaça. Caramba, ferrou. E agora? Mas como que eu estou encarando isso? Como uma oportunidade. Não é que eu não fiquei assustado ou que eu não estou com medo disso, não. Toda novidade costuma nos assustar, principalmente quando a gente está em uma posição boa, uma posição confortável, né? Só que como eu já sei que o meu cérebro quer me sabotar, eu falo assim, não, eu tenho que me aproveitar desse momento. Como que eu posso fazer isso? Então eu estou estudando mais sobre a ferramenta, certo? Então a gente não pode olhar para a estabilidade como algo ruim. Ela faz parte da nossa vida e inclusive nos ajuda a ganhar dinheiro quando a gente encara ela da forma correta. E já que a gente está falando da instabilidade e da volatilidade, vamos falar da quarta lição que tem tudo a ver com isso. E a quarta lição é que a antifragilidade é mais importante do que a resiliência. Então, eu já conversei com várias pessoas bem-sucedidas e elas geralmente me dizem que a resiliência é o grande segredo de sucesso. E o que eu entendo disso é que elas estão querendo passar uma mensagem, mas utilizando uma palavra errada, né? Porque a resiliência é tentar a mesma coisa até você conseguir, né? Talvez de formas diferentes até você conseguir. Mas a antifragilidade, ela funciona de uma forma um pouquinho diferente. A antifragilidade é o oposto do frágil. Frágil é o que quebra. O antifrágil não é o que não quebra, é o que fica mais forte quando é submetido a uma situação de caos, né? Tipo, uma taça vai cair, quebrou, é frágil. Agora, se vai um cachorro e bate na taça, não é que ela não vai quebrar, é que ela vai ficar mais forte ainda. Isso é antifragilidade. E no mundo dos negócios, quando a gente está trabalhando, a gente vai errar direto. A gente erra muitas vezes. E aí as pessoas falam, não, você precisa ser resiliente, tentar até conseguir. Não. Quando a gente erra, a gente precisa aprender com o erro, ficar mais forte com isso para a gente evoluir nos nossos negócios, tá? Então esse é o grande segredo nos negócios para mim, ser antifrágil. E a quinta lição é que o que faz a diferença não é ter foco. Não é isso. É você chegar no seu estado de flow. Não sei se você já ouviu falar no estado de flow, mas eu tenho certeza que você já passou por um momento de flow. Sabe aquela sensação que você está altamente concentrado, você está super engajado ali e de repente você olha para o relógio e fala, caramba, já passou tudo de tempo? Esse é o estado de flow. É quando você está num pico de concentração, é quando você está sendo extremamente produtivo. E muitas vezes isso acontece quando você está fazendo esporte, ou quando você está fazendo uma prova, ou quando você está passando por um momento muito bom para você. E as pessoas que se destacam, elas conseguem chegar no estado de flow muitas vezes em ocasiões importantes. Por exemplo, o Flávio Augusto, eu percebi que ele chegou no estado de flow fazendo uma reunião comigo. Porque ele mudou todo o estado dele e parece que tudo passava diferente, o raciocínio dele era mais rápido, sabe? Tudo mudou. Então, quando eu estou gravando um vídeo aqui ou quando eu estou dando uma palestra, eu entro em estado de flow. É outro Thiago, é o Thiago mais engajado, mais focado, parece que eu raciocino melhor. É um momento diferente. Então, o grande segredo é você chegar no estado de flow e não você só ser focado, tá? Obviamente, o flow é um tipo de foco, só que eu acredito que o flow é o que faz a grande diferença. Então quando você vê um Kobe Bryant ou um jogador na Copa do Mundo ali se destacando em um momento de pressão, eu acho que ele está no estado de flow. Aliás, você se recorda de algum momento na sua vida que o tempo passou muito rápido, que talvez você estivesse no estado de flow? Se você lembrar, comenta comigo aqui embaixo que eu quero entender em qual situação você passou por isso. E a sexta lição é sobre a ilusão de achar que o trabalho duro é suficiente. O trabalho duro não é suficiente. Não adianta a gente seguir à risca aqueles conselhos que as pessoas não davam na escola, os nossos pais contavam pra gente, os nossos amigos ou nosso chefe, falando que não, mas eu quero ver você trabalhando muito e chegando cedo, indo embora tarde. Né? Mas o trabalho duro não gera necessariamente um resultado.
Óbvio que existe uma correlação. Quanto mais você trabalha, geralmente mais sorte você tem, ou mais resultado você tem, obviamente, mas isso daqui não vai te deixar rico ou não vai te dar um resultado gigantesco. Talvez você seja uma pessoa acima da média, tá? Mas você precisa pensar em meritocracia e não apenas em esforço, ok? A 7ª lição é trocar o arrepender por aprender. Então a gente fica pensando muito, né? E se eu tivesse comprado o Bitcoin em 2011? Aí o negócio vai bem, você investiu e você fala, e se eu tivesse comprado mais? Então a gente vive se arrependendo de tudo que a gente faz. E se eu tivesse começado a academia um ano antes? E se eu não tivesse comido tudo isso no final de semana? E se eu tivesse seguido para essa outra área de atuação, tivesse feito essa outra faculdade, conhecido essa outra pessoa, né? A gente sempre se arrepende das coisas que a gente faz. Mas a gente precisa trocar o arrepender pelo aprender. Quando a gente entende que cada tombo, cada erro que a gente comete nos gera um aprendizado e nos deixa mais forte, e a gente entende que o nosso mindset não tem que encarar mais isso como um arrependimento, e sim como algo que a gente aprendeu, aí a gente pode dar vários outros passos em direção ao nosso objetivo. 8ª lição que eu aprendi é que o dinheiro não é um fim, ele é um meio para alguma coisa. Porque do que adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você não sabe o que fazer com ele? Qual é o sentido? Então a busca incessante do dinheiro pelo dinheiro não vai te gerar felicidade, pelo menos é o que eu acredito, né? Porque isso aqui não vai te dar um propósito de vida, né? Então o que eu acredito sempre é que o dinheiro ele não traz a felicidade, mas ele traz facilidade. Também discordo piamente daquelas pessoas que dizem que não, mas ter dinheiro é ruim. Não, mas o dinheiro não traz nada de... Cara, o dinheiro te traz quase tudo que existe de bom na vida. Ele te ajuda a se aproximar de amigos ou manter amizades. Você imagina, se você é amigo de uma pessoa que tem uma condição de vida totalmente diferente, você pode ser amigo dessa pessoa, mas você não consegue acompanhar ela no dia a dia, no final de semana, nunca. Então, você tende a ir se distanciando dessa pessoa, né? Você tem um filho e ele está doente, você quer levar ele para o hospital. Você quer comer num lugar legal, levar a sua esposa e seu marido? Você consegue. Você quer segurança na sua casa? Você quer ter uma casa? Sabe, o dinheiro ele traz muita coisa, mas ele é um meio para conseguir essas outras coisas e não um fim, certo? Pelo menos essa é a minha leitura sobre o dinheiro. A 9ª lição que eu aprendi é que eu acredito em pessoas que têm skin in the game. O conceito de skin in the game é o conceito de ter a pele em risco. Então, se tem uma pessoa aqui falando para você tomar um monte de remédio, mas essa pessoa nunca tomaria esses remédios, peraí, né? Se tem uma pessoa aqui recomendando que você faça alguma coisa com o seu dinheiro, mas ela mesma faz diferente, então peraí, né? Então tem várias histórias, tem aquelas dos helicópteros que eu sempre conto, de uma empresa que sempre cai helicóptero e aí a empresa colocou lá os engenheiros para começarem a andar no helicóptero, né? Voar no helicóptero toda semana, e aí nenhum helicóptero mais caiu, né? Porque agora eles tinham a pele em risco. Isso aqui é só mais um exemplo de como skin in the game é importante na nossa vida. Então uma lição muito importante que eu aprendi é que eu acredito e sigo quem tem skin in the game. Porque eu sei que as decisões que essa pessoa vai tomar e o cuidado que ela vai ter ao colocar na mídia, né, uma opinião dela, ou um jeito de pensar, ou expor uma ideia, vai ser algo muito mais alinhado e que eu sei que ela acredita de verdade. Porque hoje na mídia você tem um monte de gente falando coisas que de fato não acreditam. E a 10ª e última lição é o seguinte: ninguém vai cuidar dos seus investimentos melhor do que você mesmo, tá? Ninguém. E obviamente é conveniente eu falar isso porque eu sou um profissional da área, trabalhei muitos anos no mercado financeiro, então obviamente tomo decisões boas e é o meu dinheiro. Mas eu estou falando isso até para você que não se sente plenamente confiante de todas as decisões que você toma, tá? Por quê? Porque se a gente acreditar em tudo que nos dizem, a gente pode acabar delegando uma decisão a uma pessoa que de fato não tem uma consequência negativa com o que acontecer com o nosso dinheiro. Talvez essa pessoa não esteja aqui daqui a 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos para ver o que aconteceu com a aplicação, tá? E essa pessoa não tem o mesmo interesse que o nosso, na maioria das vezes, tá? Então o que eu passo aqui é: colha informações, ouça seus gerentes, assessores, analistas, mídia, tudo, mas formule a sua própria opinião. Não delegue o seu dinheiro para ninguém, porque ele é seu e ninguém vai entender melhor ele do que você, tá?
Espero que você tenha gostado muito do vídeo de hoje. Se você gostou, clica no botão curtir aqui embaixo. É muito importante para mim, para poder divulgar o canal para mais pessoas. E, obviamente, eu queria que você me contasse o que você achou dessas 10 lições. Será que eu deixei passar alguma? Tenho certeza que você aprendeu várias coisas nos últimos tempos e com certeza você gostaria de saber de todas elas quando você começou, não é mesmo? Então, se isso aconteceu de fato, deixa aqui nos comentários para eu descobrir quais são essas lições. Um abraço e até o próximo.